Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos que atingem muito as pessoas, algumas de forma silenciosa e outras nem tanto. Eu quero estar falando com vocês sobre a depressão e a ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou o Tarso Barbarelli e eu vou falar sobre os efeitos dos óleos essenciais sobre esses dois assuntos, depressão e ansiedade. Falando um pouquinho da parte teórica, a depressão é definida como o distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou a perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. As causas possíveis incluem combinações de origem biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais, as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, incluindo alterações na atividade de determinados circuitos neuronais do cérebro. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, apetite, níveis de energia, concentração, comportamentos diferenciados diariamente e até na autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas. Falando um pouquinho da parte teórica da ansiedade, a definição é: ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. A ansiedade não é o mesmo que medo. O medo é uma resposta a uma ameaça real, enquanto a ansiedade é apenas uma expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. É muitas vezes acompanhada por uma tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas comportamentais, problemas de concentração. A ansiedade ela pode ser pontual, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer sob transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade e depressão, eles podem ser conceituados de algumas maneiras diferentes, através das áreas da saúde, como por exemplo, através da farmacologia, em que a hipótese mais aceita do transtorno de ansiedade baseia-se no envolvimento de neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, o glutamato e o ácido gama-aminobutírico, ou comumente conhecido como GABA. E com relação aos transtornos depressivos, a hipótese mais aceita a respeito dos seus mecanismos biológicos é a teoria de deficiências das monoaminas, hipotetizando que os sintomas depressivos são decorrentes dos níveis reduzidos, tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses neurotransmissores, a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, é uma das monoaminas que mais influenciam tanto o humor, a ansiedade, sono e a alimentação. Já a serotonina também é uma molécula biológica do grupo das monoaminas e ela representa um papel importante no sistema nervoso central, como neurotransmissor da inibição da ira, da agressão, temperatura corporal, humor, sono, vômito e apetite. Uma outra maneira de conceituar transtornos tanto da ansiedade quanto da depressão é por meio da psiquiatria, através do manual Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, que discerne os diversos tipos, tanto de ansiedade quanto depressão, de acordo com as características psicossociais
e sintomas físicos observado em paciente com esses transtornos citados. Um exemplo de transtorno de ansiedade seria a fobia específica, que é conceituada como um medo acentuado e persistente, quando o indivíduo é exposto ao estímulo fóbico, ou seja, de medo. Ele apresenta uma resposta imediata à ansiedade. Com relação ao transtorno depressivo, o indivíduo possui essencialmente um humor depressivo, perda do prazer pelas atividades que realiza, ou ainda perda de interesse por um período mínimo de 2 semanas. Esses episódios ainda podem estar acompanhados de alterações no apetite ou peso, diminuição da energia, dificuldades de pensar, entre outros. Vamos falar um pouquinho agora sobre as ações e o potencial terapêutico dos óleos essenciais. Os óleos essenciais possuem um grande potencial terapêutico. Várias são as propriedades dos óleos essenciais já estudados. Dentre elas, podemos citar ação renal, onde podemos citar o óleo essencial de junípero, por exemplo. Ele ajuda na filtração glomerular e aumenta a excreção de sódio e potássio, e também atua como um protetor renal. Falando um pouquinho sobre a ação do trato digestório, a gente pode citar os óleos essenciais de hortelã-pimenta e o cardamomo, que estimulam a secreção salivar e gástrica, e também possuem ações carminativas, ou seja, facilita a liberação de gases do estômago e do intestino. Também possuem funções antiespasmódicas, que é para prevenir a ocorrência de espasmos no estômago, intestino, útero ou na bexiga. E também a função digestiva. Nós podemos citar ainda uma função endócrina. Os óleos essenciais aqui citados seriam gerânio, alecrim, salvia clareia, que são considerados estimulantes do córtex da adrenal, enquanto que o óleo de hortelã atua como um estimulante da glândula hipófise, ação antimicrobiana. Alguns pesquisadores realizaram trabalhos em 2012. Eles pesquisaram a ação antimicrobiana do óleo essencial de alecrim em bactérias gram-negativas da espécie Aeronomas hydrophila. Falando um pouquinho sobre essa bactéria, ela foi isolada tanto de animais quanto de humanos na década de 50. É encontrada principalmente em climas quentes. Pode ser encontrada também em águas de rio e mares. É uma espécie muito resistente, difícil de eliminar, sendo resistente ao cloro e à refrigeração ou em temperaturas baixas. É conhecida por causar faceite necrosante. Mas voltando aos trabalhos dos pesquisadores, eles constataram que o óleo essencial de alecrim aumentou a liberação do material citoplasmático, bem como alterou a morfologia da bactéria, inibindo a sua viabilidade. Ação anti-inflamatória. Em estudos realizados em 2012, constatou que o óleo essencial de tea tree, ou seja, de melaleuca, apresenta atividades anti-inflamatórias em testes com camundongos, nos quais seus comportamentos químicos regula o edema associado com uma resposta de hipersensibilidade de contato. Além das ações citadas, os óleos essenciais podem ser destacados por sua ação no sistema nervoso central. Os óleos essenciais podem tanto estimular como deprimir atividades neuronal. Nesse sentido, os óleos considerados estimulantes têm potencial terapêutico para atuar em transtorno de depressão, fadiga, distúrbios da memória, entre outros. Por outro lado, os óleos depressores da atividade cerebral podem auxiliar no combate à insônia, estados de ansiedade como nervosismo e histeria. Entendendo um pouquinho a estrutura química das plantas, a gente pode analisar que a reação da fotossíntese realizada pelas plantas é um processo denominado metabolismo primário, ou seja, a planta não sobreviveria sob um ambiente sem fotossíntese e, como consequência, sem a formação de seus produtos finais.
Os outros compostos produzidos que não estejam relacionados com o processo da fotossíntese são chamados metabólitos secundários, como por exemplo, alcaloides, glicosídeos, saponinas, taninos, terpenos, entre outros. Desta maneira, sabe-se que os óleos essenciais derivam do metabolismo secundário das plantas. Sua estrutura química é composta principalmente por átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio. Assim, é possível direcionar os óleos essenciais para duas categorias principais, sendo elas os terpenos e seus derivados e os derivados de fenilpropano. Vamos entender um pouquinho sobre os compostos terpênicos. Eles são considerados hidrocarbonetos por apresentarem apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura química. Conforme o agrupamento das moléculas de isopropeno, o composto químico formado possui diferentes estruturas moleculares. Temos os diterpenos, os sesquiterpenos, os monoterpenos, que são comumente encontrados nas moléculas dos óleos essenciais. Falando um pouquinho agora sobre os derivados de fenilpropanos, eles são formados pelas vias do Shikamato nas estruturas moleculares. As moléculas de fenilpropano também se modificam com a interação dos grupamentos funcionais, proporcionando algumas alterações às suas propriedades. Dentre os compostos químicos podemos citar o eugenol, que é encontrado em óleos essenciais como o cravo e como a canela, cujas propriedades envolvem ação antisséptica, fungicida e até anestésica. Outros compostos encontrados é o anetol, apresentado nos anis, no manjericão, na salsa, por exemplo. Possui propriedades estimulantes da secreção gástricas e salivares, entre outros. Vou mudar aqui um pouquinho a tela, vou dividir com vocês e agora vamos dar uma observada aqui só na imagem da estrutura química, só para a gente conhecer um pouquinho dos grupos. Então, pessoal, a gente pode observar aqui a imagem dos compostos químicos, tanto dos terpênicos quanto os derivados de fenilpropanos. A gente tem aqui entre os hidrocarbonetos, a gente pode observar o limoneno, a gente pode, entre as cetonas, a gente tem a cânfora, a gente tem os aldeídos, a gente tem o álcool, que o famoso é o linalol, e os fenóis, que a gente tem o timol. Essas são algumas moléculas que a gente pode observar nos derivados dos compostos terpênicos encontrados nos óleos essenciais, que é o que a gente vinha estudando ali. Já nos derivados dos fenilpropanos, os dois principais são o eugenol e anetol. Então, como a gente observou, como a gente estudou, isso aqui é mais para visualização do composto químico, para a gente ter esse conhecimento da parte química dos compostos. Voltando a tela aqui agora para mim, a ação dos óleos essenciais foram testados em diversos modelos de animais de psicopatologias. Para ficar um pouco mais claro, a definição de psicopatologia seria que ela é responsável pelo estudo de manifestações consideradas normais ou anormais. Nos estudos foram analisados psicopatias como depressão, ansiedade, memória, atividades motoras, entre outros. Foram utilizados óleos de camomila, salvia-clareia, alecrim, lavanda no teste de natação forçada em ratos, que é considerado um modelo de depressão em animais descritos desde 1977. Todos os óleos estudados reduziram o tempo em que os animais permaneceram imóveis na água, quando comparados ao grupo controle, por exemplo, sugerindo uma ação antidepressiva nos óleos essenciais. Como que esse experimento é feito? São colocados algum grupo de ratos na água e automaticamente, devido ao estresse que eles passam por um processo como se fosse de congelamento, até entender o que está acontecendo e começar então a nadar, e aí eles vão sair do ambiente. Então isso é considerado um estudo de estresse que o rato passa. Quando foi aplicado esses óleos, eles foram inalados e eles já colocados na água, eles automaticamente já saíram nadando, sugerindo então que estes óleos possuem um efeito
antidepressivo, anti-estresse, e eles automaticamente já começaram a nadar. Então teve uma redução do tempo de permanência em que eles ficavam imóveis na água. No mesmo sentido, uma outra pesquisa foi realizada, também com roedores, e testaram o efeito da exposição do óleo de lavanda de duas maneiras. Na primeira, foi aplicado durante 24 horas, e na outra, de forma repetida, uma exposição durante 2 semanas. Ambos os testes foram do labirinto de cruz elevada. Esse labirinto é um teste de ansiedade amplamente utilizado tanto para a descoberta de novos agentes ansiolíticos, quanto para investigar as bases psicológicas e neuroquímicas da ansiedade. Constataram que a exposição por 24 horas mostrou um efeito ansiolítico leve, enquanto que a exposição durante 2 semanas foi mais eficaz. E ao compararem efeitos com medicamentos como o diazepam, concluíram que a exposição contínua do óleo essencial de lavanda teve um efeito similar à administração do diazepam, que é uma droga ansiolítica clássica. Reforçando as propriedades ansiolíticas dos óleos essenciais, em um outro experimento utilizaram o óleo essencial de rosa, também no labirinto em cruz, e verificaram que o mesmo possuía uma ação ansiolítica similar ao diazepam. Lembrando que o termo ansiolítico é utilizado para tratamentos de ansiedade. São remédios que têm o objetivo de reduzir a ansiedade e a tensão de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno. Em um outro estudo, utilizaram os óleos essenciais de lavanda, rosa e limão para avaliar a depressão, a atividade motora e a ansiedade em camundongos. O óleo de limão foi administrado por inalação durante 90 minutos antes da realização dos testes, e ele foi efetivo nos 3 modelos. Esses dados, então, sugerem uma ação antidepressiva, depressora da atividade motora e ansiolítica dessa substância. Aprofundando um pouco mais as investigações, os efeitos dos óleos essenciais, o estudo sugeriu, então, que seus efeitos foram resultados de uma interferência na liberação de diferentes neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e o ácido gama-aminobutírico, GABA, como nós vimos anteriormente. Mas esses estudos não foram realizados apenas em animais, eles também foram feitos pesquisas em pessoas voluntárias. E analisando os efeitos dos óleos essenciais em pessoas voluntárias, em 2005 foi feita uma pesquisa em um consultório odontológico, onde colocaram óleos essenciais de lavanda e o de laranja em um aromatizador. Eles foram colocados em ambientes e em momentos diferentes para analisar o efeito de cada óleo essencial. Após a inalação na sala de espera do atendimento, foram realizados questionários em que avaliavam a ansiedade, o humor atual de cada um dos pacientes. Ao analisar esses questionários, foi percebido que os pacientes expostos ao óleo essencial de lavanda, tanto quanto ao de laranja, estavam menos ansiosos para a consulta, além de demonstrarem um nível maior de tranquilidade quando comparado ao grupo controle, sugerindo então a ação ansiolítica observada tanto em modelos animais tem correspondência também nas pessoas. Em outro estudo em pessoas, verificou-se que a atividade do óleo essencial de salvia clareia em processos cognitivos de memória. Concluiu-se que o grupo voluntário submetido à essência do óleo de salvia clareia teve um melhor desempenho nos testes de memória quando comparado ao grupo controle. Resultados semelhantes já haviam sido obtidos para o óleo de alecrim e lavanda, sendo que o alecrim ainda é superior ao óleo de lavanda para melhorar o desempenho na qualidade de memória. Além da memória, vários outros estudos têm apontado para o potencial terapêutico das preparações de alecrim para o transtorno de humor. No que diz respeito à depressão, um estudo conduzido em camundongos mostrou que o alecrim foi efetivo nos 2 modelos de depressão. Já em humanos, demonstraram que o óleo essencial de alecrim, assim como o de lavanda, promoveu mudanças assimétricas no eletroencefalograma de adultos e também de crianças. Mudanças essas compatíveis com estados positivos de humor,
sugerindo um potencial antidepressivo dessas substâncias. Já no que diz respeito à ansiedade, demonstraram tanto que o óleo essencial de alecrim como de lavanda reduziram os níveis de ansiedade em estudantes de enfermagem. Esse estudo foi realizado em 2009, reduzindo o score de ansiedade, das pulsações e também da percepção de ansiedade dos alunos estudados. Ainda falando dos estudos envolvendo a memória, foram encontrados benefícios da preparação de alecrim. Nesse sentido, observaram que a administração do pó da folha seca de alecrim melhorou a memória de idosos em um teste de cognição. Uma vez que esse efeito positivo foi observado em doses próximas daquelas que podem ser utilizadas na culinária. Falando um pouquinho mais específico sobre a depressão pós-parto, que tem atingido tantas mães hoje em dia, tantas mães atualmente. Antes realmente de segurar o seu bebê nos braços, é difícil imaginar como será uma vida de mãe. Você pensa no lado prático, como amamentar, dar banho, fazer ninar. O que a gente não imagina é que o bebê pode te arrastar para um profundo poço de terrível desespero e talvez deixando tão deprimida a ponto de achar que você não ama o seu bebê e que não quer mais estar com ele, ou até que você não gosta dele. Mas calma, isso não tem nada a ver com você gostar ou não do seu bebê. E no fundo a gente sabe, tanto eu quanto você, sabemos que o amor de uma mãe por seu bebê é o sentimento mais sublime que podemos experimentar neste mundo. Os sintomas da depressão pós-parto podem incluir insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa, dificuldade de criar um vínculo com o bebê. Se não for tratada, a depressão pode durar vários meses. Estima-se que de 70% a 80% das novas mães são afetadas pelo chamado baby blues ou tristeza materna, como também são conhecidos. De acordo com uma pesquisa realizada na Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 brasileiras sofrem de depressão pós-parto. A depressão pós-parto não é frescura e muito menos fraqueza da mãe. Ela é real. E ainda, mulheres que desenvolvem a depressão pós-parto possuem o maior risco de desenvolver depressão em um outro momento da vida. Vamos falar um pouquinho sobre a causa da depressão pós-parto. Não existe uma única causa conhecida para a depressão pós-parto. Ela pode estar associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, além de ter ligação também com histórico de outros problemas e transtornos mentais. No entanto, a principal causa da depressão pós-parto é um enorme desequilíbrio hormonal em decorrência ao término da gravidez. Outros fatores que podem provocar ou ajudar a provocar a depressão pós-parto são privação de sono, isolamento, alimentação inadequada, falta de apoio do parceiro, falta de apoio da família, depressão, ansiedade, estresse, outros transtornos mentais, vícios em drogas como crack, álcool ou qualquer outra droga. E eu ainda digo mais, não é só nas mulheres que acontece, também há relatos de depressão pós-parto em homens. Nesse caso, a depressão pós-parto pode surgir por conta de alguns fatores como a preocupação com a própria capacidade de educar o recém-nascido, uma ansiedade de promover uma boa vida para a criança, aumento da responsabilidade e o suporte que ele deve dar à parceira. Quando procurar por um psiquiatra ou um psicólogo? Se você está sentindo-se deprimida após o nascimento do seu bebê, eu sei que assumir que você está tendo problemas com o seu recém-nascido é um peso para você carregar, mas saiba que mesmo você estando relutante ou até envergonhada para admitir isso, é extremamente importante falar com seu médico. Caso a mãe ou familiar observe algum sintoma de baby blues ou depressão pós-parto, agende imediatamente uma consulta. Informe-se
procure a ajuda de um profissional especializado em psiquiatria ou um psicólogo, e eles podem ajudar a nova mãe a lidar com esses sintomas. Se forem observados sinais que surgiram um quadro de psicose pós-parto, é fundamental obter ajuda imediata. Lembrando que quanto mais rápido for diagnosticado, mais rápido a mãe vai aliviar os sintomas e vai poder curtir essa fase maravilhosa que é a de ser mãe. É importante buscar um psicólogo ou um psiquiatra o mais rápido possível se os sinais e sintomas de depressão apresentarem qualquer uma das seguintes características: eles não desaparecerem após 2 semanas do nascimento do bebê, os quadros negativos estiverem piorando, a mãe estiver encontrando dificuldades psicológicas de cuidar do bebê, surgirem dificuldades para completar tarefas diárias, aparecimento de pensamentos de prejudicar a si mesmo ou até mesmo prejudicar o bebê. Falando um pouquinho do parto, a maior pesquisa já realizada foi conduzida em Oxford, na Inglaterra, e envolveu 8.058 mulheres em trabalhos de parto, normal ou cesárea. Esse estudo ele levou em torno de 8 anos e foram avaliados os efeitos dos óleos essenciais na inalação e massagem. Foram utilizados óleos essenciais para o alívio da dor, medo e ansiedade. Os principais aromas escolhidos foram lavanda, camomila romana e a rosa. Já para o alívio da náusea e do vômito, foi utilizado o hortelã-pimenta. Para aumentar a sensação de bem-estar e sentimentos positivos em relação ao parto, foram utilizados principalmente os aromas de eucalipto, limão e tangerina. O estudo também relacionou a aromaterapia no parto com redução do uso de analgesia, que foi de 6% para 0,4%. Ou seja, houve uma significativa redução de medicamentos que reduzem a percepção de dor. Isso foi confirmado e complementado por outros estudos, onde citam também os óleos essenciais de capim-limão, manjerona, ilang-ilang, bergamota, salve-esclareia, olíbano e o jasmim, como auxiliadores na redução da dor e do uso de analgesia. No pós-parto, as mães enfrentam cansaço, fadiga, a tensão, sentimentos de tristeza e depressão. O bebê descobre um mundo completamente novo à sua volta e essa percepção é captada através da sua mãe. Nesse mundo novo podem ocorrer cólicas e noites mal dormidas, e para isso os óleos essenciais de tangerina, laranja e lavanda são benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era sobre isso. A depressão e a ansiedade devem ser levados extremamente a sério, sem brincadeira por parte de quem está vivendo esses transtornos e também por aqueles que estão à volta dos que sofrem. O mais importante é procurar ajuda. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. E se você gostou do vídeo, também não se esqueça de enviar para quem você gosta e quer ajudar.